Olá, pessoal. Aqui é a Nelisa. E sejam muito bem-vindos, sejam muito bem-vindas. E hoje a gente vai aprender sobre um assunto super interessante, super apaixonante, que são talentos e pontos fortes. E eu gostaria muitíssimo de começar explicando por que que eu gostaria de que vocês entendessem o que são talentos e pontos fortes. Primeiramente, essas definições são as definições da Gallup. Eu vou explicar depois o que é a Gallup, e eu sou coach de pontos fortes da Gallup também, que é uma organização, uma instituição americana. E por que é tão importante nós sabermos dos nossos talentos nos pontos fortes? Eu diria que para a gente descobrir, para a gente entender o que são talentos, eu diria que assim, ele é revelador, ele é transformador, é libertador e nos proporciona assim, uma tranquilidade muito grande. Por quê? Eu vou explicar e por que isso. E que quando você, principalmente, o que eu gostaria de focar é que quando você vai fazer a sua transição de carreira para uma carreira A para B, por exemplo, da área da saúde para tecnologia ou vice-versa, às vezes você começa a imaginar, começa a pensar que você já não tem nenhum tipo de habilidade, você não é bom em nada, você não vai conseguir fazer essa transição de carreira. E pelo contrário, você tem vários talentos aqui e que o que você precisa fazer é tirá-los da sua caixinha, tirá-los de dentro de você, que está aqui dentro, e você poder colocá-los em prol da sua profissão, da sua carreira, do seu trabalho, da sua vida. Eu diria que a gente descobrir os nossos talentos, inclusive, te ajuda a ser um bom ser humano, te ajuda a ser um bom pai, e claro que definitivamente um bom profissional, porque é justamente o que essa organização Gallup trabalha, é como que os talentos podem se combinar de forma que o meu talento e o seu talento, eles possam se agregar e melhorar. E aí, voltando como revelador, por que eu acho que a gente descobrindo os nossos talentos, ele é revelador? Porque ele mostra realmente quem você é. E aí ele transforma, porque você entende que você tem um potencial, que esse potencial é só seu, e você enxerga como uma pessoa que tem condições de fazer aquilo que você se propôs mediante aos seus talentos, mediante aos seus pontos fortes, que a gente vai explicar a diferença dessas duas definições que são bastante importantes. Aí quando você entende o seu potencial máximo, é claro que é possível você conseguir o sucesso, aquilo que você almeja, isto é, fazer a sua transição de carreira com sucesso, com satisfação e principalmente com segurança. Então, eles estão lá para trabalhar para você. E eu digo que a gente descobriu os nossos talentos, inclusive, ele é libertador, porque você não precisa mais comparar com ninguém. E a gente, como ser humano, a gente começa a comparar com o nosso amigo de escola, com o nosso vizinho, com o nosso primo. E claro que isso faz parte bastante do ser humano, mas eu, quando entendi quais são os meus pontos fortes, quais são os meus talentos, eu já não preciso mais me comparar com outras pessoas, porque eu sei que esses talentos estão aqui e que é meu dever e minha responsabilidade, e é o seu dever, a sua responsabilidade também, tirar esses talentos para fora e colocá-los em prol da sua vida profissional. E como é que você descobre isso? A gente vai trabalhar hoje, então fica até o final desta aula, que eu vou dar várias dicas de como que você vai descobrir os seus talentos. E aí, você também pode entender, através das suas experiências, dos seus trabalhos que você fez até então, que você tem esses talentos. E ele é tranquilizador, ele te dá uma paz, porque você deixa de se julgar. Quando você fica pensando, eu não sou bom em nada, eu realmente não vou conseguir fazer isso, eu não vou conseguir fazer aquilo. Agora, quando você percebe que tem todo esse potencial dentro de você, você para de focar no que você não tem e começa a focar no que você tem, no que você conseguiu já fazer de bom, realmente nos seus talentos e nos seus pontos fortes. Então, o mais legal de tudo isso é que eu tenho os meus talentos, você tem os seus, e a gente consegue convergir, a gente consegue fazer um bom trabalho quando a gente tem uma equipe, quando você consegue saber os talentos, por exemplo, do seu chefe, das pessoas que trabalham com você, e aí a gente tem condições de fazer um trabalho mais harmônico e parar de ter discussões e desavenças e medos, né? Porque quando a gente está trabalhando, ou se a gente está querendo fazer essa transição de carreira, a gente tem muitos sentimentos negativos, e é isso que eu gostaria muitíssimo de focar, de mudar a sua chavinha, a sua chavinha mental, entendendo que a gente só vai conseguir o sucesso
a boa performance somente focando no que você é bom, isto é, nos seus talentos, e transformando em pontos fortes. Bom, e o que não é talento, então? Eu diria que o que não é talento é você, quando a gente pelo menos na minha época, quando eu era estudante, a gente falava muito em vocação. Vocação dá um sentido muito de alguma coisa pré-determinada, uma coisa predestinada, e afinal nós não temos essa predestinação. E quando a gente faz os testes vocacionais, pode ser que até que funcione, porque pode ser que dê uma direção. O problema desses testes vocacionais é que a gente faz ele muito cedo, quando a gente é adolescente, antes de entrar para a faculdade ou depois da faculdade. Só que, assim, as nossas crenças, os nossos valores, os nossos contextos, o mundo está mudando muito rápido. Então, a gente verificando essas predestinações, eu acho que é muito limitante para o talento que você tem aqui dentro, que você nasceu com eles, e fiquem tranquilos que todos nós, o mais sensacional de tudo é que todos nós temos talentos. E aí, agora que assim, você entendeu o tão poderoso você descobrir esses talentos e transformá-los em pontos fortes, vamos ficar na mesma página, e eu gostaria de explicar para você o que na verdade são esses talentos, qual que é a definição pela Gallup desses talentos, que eu acho que é muito importante eu explicar para você. Então, a definição pela Gallup do talento é todo padrão natural de pensamento, sentimento, comportamento que pode ser aplicado de maneira produtiva, isto é, tudo o que você faz naturalmente, tudo que você pensa de uma forma natural que faz parte da sua personalidade, isto é, faz parte dos seus talentos. Inclusive, às vezes é muito difícil de nós identificarmos o talento, porque justamente ele vem tão natural, vem tão da gente, que a gente não entende por que a gente faz uma coisa bem feita e não consegue fazer outra, porque a gente pensa que isso é natural, é normal. Então, esse é os nossos talentos aflorando. Então, por exemplo, eu tenho um aluno que ele era muito bom em programação, muito bom em computação. Então, ele dizia assim, que quando ele começava a estudar, ele achava que baixava assim, um Espírito Santo, abaixava um espírito dentro dele, porque ele tinha tanta facilidade em aprender, ele gostava tanto de aprender, e era tão natural isso, que ele achava que era uma ente, algum espírito, alguma coisa. E não é nada disso. A gente, nas mentorias, a gente foi descobrir que, ao contrário, é porque você está usando os seus talentos na maior potencialidade, na maior nível que ele possa transformá-los em pontos fortes. E um bom exemplo disso, de como é que você consegue entender os seus talentos, por exemplo, se você teve facilidade para desenhar, se você teve facilidade para números, se você tem uma facilidade de conversar com as pessoas, por exemplo, tem pessoas que naturalmente conseguem ser mais extrovertidas que outras, não que extroversão e introversão tem algo positivo e negativo, mas sim dos nossos talentos. E uma outra coisa muito, muito importante a gente entender aqui, que não existe talento positivo e muito menos talento negativo. São talentos seus que sempre eles podem ser potencializados. Então, por exemplo, eu diria que eu tenho um talento para línguas. Isso me vem relativamente natural e vem bastante fácil de eu aprender. E aí, então, agora que a gente entendeu o que é talento, o que seria, então, um ponto forte? O ponto forte, pela definição da Gallup, é uma capacidade de produzir consistentemente um resultado positivo por meio de um desempenho quase perfeito de uma tarefa específica. Eu estou dizendo quase perfeito porque não é perfeito. Isto é a capacidade de fazer uma coisa só é um ponto forte. E você conseguir imaginar fazendo aquilo repetidamente e, o que é mais importante, com satisfação. Então, você não precisa ter pontos fortes em todos os aspectos da sua vida, porque definitivamente ninguém vai ter. Então, assim, nós temos 34 talentos, conforme a definição da Gallup, e tem 5 talentos que eles são os mais importantes, são os mais predominantes na vida da gente. Inclusive, eu tenho aqui no meu nome e tenho o estúdio, são 5 principais talentos, né? E você vendo aqui que são o primeiro talento ETU, que é estudioso, deixa eu colocar aqui para você ver, que aqui é estudioso, realização, foco, individualização e analítico. Eu não vou entrar muito em detalhes com relação a
essas definições, porque são 34 talentos, mas a gente pode fazer uma outra aula. Outro ponto bastante importante, a ideia central dessa metodologia, é que o que irá acontecer, o que poderia acontecer quando nós pensarmos sobre o que está certo com as pessoas, com as coisas, com nós mesmos, ao invés de fixarmos naquilo que está errado. Isto é, o que nós podemos conseguir concentrar as nossas atividades no que a gente faz de bom e não aquilo que a gente faz que a gente não é bom. Então, sempre a ideia central desse método, que eu sou totalmente apaixonada, que eu acho que quando você entender que é você focando no que você é bom, é que você vai conseguir a sua excelência, é que você realmente vai conseguir ter resultados, porque como ele está escrito aqui, né, nos talentos, que é todo sentimento natural, pensamento, que trabalha em prol de você ser mais produtivo, e as pesquisas elas comprovam que à medida que você é mais produtivo, o seu nível de felicidade e satisfação também aumentam. O Timer está perguntando assim, mas o que as empresas querem talento ou experiência? Sem experiência aqui no Brasil é uma barreira sem fim. Olha, Timer, eu entendo perfeitamente que a experiência ela é bastante importante. Então, essa primeira preparação é para entender que às vezes a gente pensa que não tem experiência, mas a gente tem muito mais experiência, tem muito mais talentos e pontos fortes que a gente consegue imaginar. E essa é a minha missão, de vocês saírem desta live entendendo e tentando identificar, tentando explorar um pouquinho mais os talentos que estão aqui dentro. Aí quando você percebe que eles estão lá dentro, que eles percebem a existência desses talentos, eu digo assim, que é na alegria e na tristeza, eles sempre vão estar lá. E aí o que eu preciso para poder tirar esses talentos? Eu preciso identificá-los, eu preciso ter uma abertura de olhar para esses nossos talentos. E olha, confie em mim, todos nós temos talentos. Até gostaria que você escrevesse em algum lugar que todos nós temos talentos. Qual que é a nossa missão? A nossa missão é tirá-lo, esses talentos, para que eles possam trabalhar em prol daquilo que a gente quer, que é a nossa mudança de carreira, que é o nosso sucesso profissional, é o nosso trabalho. Então, voltando aqui nos pontos fortes e nos talentos, eu gostaria também que vocês entendessem, então, se os talentos é todo o sentimento natural e os pontos fortes é você fazer de uma forma consistente algo quase perfeito, então qual que seria a diferença entre um e outro? Eu diria assim que os talentos é como se fosse um dom natural que você quase que não tem nenhum tipo de mérito, porque ele nasceu junto com você, são 34 talentos conforme a Gallup. Eu tenho esses 5 que você vê aqui na descrição, são os seus dons, são o que você nasceu com ele. Agora, ele transforma-se em pontos fortes quando ele transforma-se é um mérito. Então, digamos assim, que o talento é um dom e o ponto forte é um mérito seu. Por quê? Por exemplo, se você tem dom, se você tem um talento para música, para línguas, para dança, que é o que a gente pensa que são exemplos mais comuns, é um talento que você tem lá. Agora, se você não consegue desenvolver, você não consegue trabalhar de forma que isso transforme-se em um ponto forte, de forma que seja de uma forma produtiva para a sua vida profissional e pessoal, ela não é considerada um ponto forte. Vou te dar um outro exemplo. Ultimamente eu tenho amado plantar. Depois que começou a pandemia, acho que plantar tem sido assim, um dos meus hobbies. E aí, eu fazendo uma analogia, por exemplo, dos talentos e pontos fortes, com uma pequena sementinha. Uma sementinha pequenininha que está aqui dentro, que são os seus talentos. Mas como é que a gente faz para que uma sementinha ela transforme-se num lindo tomate, num pepino, numa vagem, transforme-se num fruto? Claro que a gente tem que germinar, você tem que dar água, elas têm que brotar, ela tem que nascer, tem que colocar no sol, tem que dar água, tem que podar algumas folhas, você tem que cuidar para que não tenha algum predador. Então, tem todo um processo que você precisa fazer, porque desde que da sementinha até que ele torne-se uma árvore frutífera. A partir do momento que tornou-se uma árvore frutífera, é porque o seu talento
foi transformado em pontos fortes. Então, isto é, você precisa fazer esse investimento. Então, por exemplo, eu tinha dito anteriormente que eu tenho uma certa facilidade para aprender línguas. Eu aprendi japonês, depois aprendi espanhol, depois aprendi agora inglês. E então, assim, e como é que eu sei que eles são talentos para mim? E aí, no final da aula, eu vou dar 5 dicas de como você descobrir esses talentos. Então, como, por exemplo, eu sei que talentos são línguas, são talentos para mim, porque é algo que eu gosto de aprender, que eu tenho um fascínio muito grande de aprender. Eu aprendo relativamente fácil, principalmente se a gente tem uma turma de pessoas, principalmente quando eu estava aprendendo japonês, eu não era tão boa para escrever, mas na hora de falar, eu percebi que assim, eu falava muito, eu consegui esse talento para fala de línguas muito mais rápido, por exemplo, com os meus amigos. E eu conseguia, por exemplo, ficar muito tempo sentada, estudando, desenvolvendo o meu talento. E aí também, claro, eu conseguia ter resultados, porque através desses estudos, através de uma certa expertise, eu me tornei tradutora de português e japonês, e depois também intérprete. E eu sentia uma satisfação. Só que uma coisa é ter talento para línguas, outra coisa é querer trabalhar com a língua. Assim, ser tradutora, intérprete era algo que assim eu ganhava muito bem lá no Japão. Então assim, era algo para eu pagar as minhas contas, mas não era algo que eu sentia que eu gostaria de trabalhar com línguas. Entende a diferença? E aí que a gente tem uma fórmula para a gente entender o que são esses talentos. Que é assim, que talentos vezes investimentos é igual a pontos fortes. Então, o que seria esse investimento? Investimento seria o tempo gasto, você desenvolvendo alguma habilidade, desenvolvendo algum conhecimento, algo técnico. Por exemplo, eu poderia ter facilidade para línguas, você tem facilidade, por exemplo, para desenhar, mas se você não investe tempo, energia e foco, que são os recursos assim e mais importantes, assim, eu gostaria inclusive que vocês anotassem aí que acho que foco, energia e tempo são recursos que a gente nunca consegue voltar. Então, se a gente está tendo essa aula aqui, gostaria muitíssimo que vocês focassem nessas aulas, desligassem todas as abas que estão aí nos seus computadores e focassem aqui. Então seria esse investimento. E essa fórmula é da Gallup. Eu tenho a minha fórmula, que é talento vezes investimento mais esforço ao quadrado. E por que eu digo isso? Porque se, por exemplo, não existe um esforço contínuo, não existe uma persistência contínua de você transformar esses talentos, eles nunca vão ser transformados em pontos fortes. Isto é claro que eu tenho uma facilidade para a língua, mas eu estudei muitas horas. Inclusive, quando a gente tem que treinar os caracteres japoneses, os famosos kanjis, os caracteres chineses, a gente tem que treinar muito. Os japoneses dizem que quando a gente tem que treinar alguma coisa, a gente tem que treinar com o corpo, isto é, praticando. Então, eu tinha até calo no dedo de tanto que eu praticava. Isto é, claro que eu me transformei numa intérprete, numa tradutora em japonês e português. Mas isso foi muito investimento de tempo, muito investimento de dinheiro, muito investimento de foco e energia mesmo, que eu queria fazer aquilo naquele momento. E todas as línguas que eu estudei foi assim também. Então, eu tenho certeza que se você é bom em alguma coisa, você perceber como é que foi esse processo de conseguir ser bom em algo que você sabe que você é bom, você teve algum tipo de investimento. Investimento, de novo, de tempo, energia e foco. E, por exemplo, mesmo assim, pessoas muito famosas na história, por exemplo, Mozart, até o jogador, o Tiger Woods, que definitivamente eles são muito talentosos, eles são gênios. Mas claro que tiveram pessoas que ajudaram, tiveram mentores excelentes, mas muito mais que isso, esse esforço, esse comprometimento, essa persistência, essa dedicação com a sua meta, com o seu objetivo. Então, se você quer fazer essa transição de carreira, primeira coisa, essencial, entenda quais são os seus talentos. Segundo, transforme em pontos fortes. E terceiro, acredite que todos os dias, tentando ser melhor que ontem, todos os dias, investindo seu tempo, energia e foco naquilo que você é bom. Isto é, se você quer fazer a sua transição de carreira, então quais os talentos que eu preciso desenvolver, que eu já tenho aqui dentro, ou que eu já tenho e que eu preciso desenvolver? E
quero desenvolver. Esse é um outro ponto bem, bem, bem importante. E bastante investimento de disciplina, assim, claro que vai ter momentos muito difíceis. Agora, se você entende que os seus talentos estão lá, é que você vai ter força para você tirar daqui de dentro. É importante a gente entender sobre os nossos talentos. O Mércio está dizendo aqui que ela tem dificuldade para falar, mas na hora do trabalho, aí me transformam. Então, a gente tem que entender, sabe, T. Emerson, que se esse talento para comunicação, como é que ele aparece para você? Por exemplo, se você percebe que, de repente, você acha que não é muito bom em comunicação, mas quando você é posto numa situação que precisa se comunicar e você consegue se comunicar, isto é, o que eu estou falando, o outro está me entendendo, a sua comunicação está fluida, é um talento, definitivamente é um talento. Então, às vezes, assim, por isso que o tema dessa live é justamente, eu não sou boa em nada, como é que eu posso mudar de carreira? É porque justamente os nossos talentos, eles estão tão naturais, que a gente não consegue identificar. Então, assim, um exercício que eu gostaria muitíssimo que vocês fizessem é essa, eu diria assim, uma auditoria, um inventário do que você fez até então, que vocês fizeram até então, e para descobrir o que são esses talentos, e que eu tenho certeza, todos esses talentos, eles estão aí, e assim, basta você investir bastante tempo, energia e foco nesses talentos. E assim, como é que a gente vai, e se caso, por exemplo, você teime em não querer descobrir os seus talentos, o que vai acontecer? E é bem provável que o fato de você estar estagnado, você estar muito descontente com a sua carreira, é que provavelmente você focou no mercado, você focou nas melhores profissões, as profissões que são mais pagas, as profissões que o seu amigo de escola seguiu e que parece que ele está tendo sucesso, mas a gente só está vendo uma parte da situação. Então, quando você foca nos seus talentos, você não precisa. Claro que você tem que saber do mercado, você tem que saber quanto essas profissões elas pagam, mas quando você descobre que tem esses talentos, que é possível transformá-los em pontos fortes, você não tem a necessidade de você focar tanto nesse mercado. E aí você vai entender que o que o mercado quer, ele se alinha com o que você quer, que eu acho que é o mais importante numa transição de carreira, porque é bem provável que até hoje você tenha escolhido a sua carreira por questões contextuais, né? Porque a sua prima, por exemplo, eu queria ter feito odontologia, o meu primeiro vestibular foi para odontologia, imagina, eu acho que eu ia assim, seria a pior profissão que eu poderia ter na vida, né? Porque eu não tenho nenhum tipo de habilidade manual, não tenho nenhum tipo de paciência de ficar lá, acho que olhando e dissecando, tenho medo de sangue, então assim, nunca poderia ser. Como é que eu escolhi? Escolhi porque as minhas amigas queriam fazer odontologia, porque a minha prima queria fazer odontologia. E assim, e claro que quando eu escolhi as minhas outras profissões, que eu vou contar amanhã um pouquinho da minha trajetória, eu tive 9 carreiras e todas as carreiras foram relativamente focando no externo. E agora é que eu entendo por que não tinha tanta satisfação. Claro, a gente consegue ter um relativo êxito, mas não satisfação, que essa é uma diferença bastante grande. Agora, deixa eu contextualizar um pouquinho a respeito sobre a Gallup. Por que eu falo tanto desses talentos? Por que eu acho que é uma das técnicas, metodologias que eu mais tenho orgulho e tenho condições de falar que funciona, porque funcionou para mim, e principalmente porque é uma instituição que ela já tem 42 anos de pesquisa no mundo corporativo, então todos os testes, todos os relatórios, os estudos deles são baseados em pesquisas, e outra, são baseados em dados estatísticos, que eu acho que é muito importante, porque eu sempre digo assim, eu fui pesquisadora por muitos anos, né? Eu fui pesquisadora, eu fui professora universitária por muitos anos. Eu sempre digo que muitas pessoas podem falar, mas poucas pessoas conseguem provar. Principalmente agora na internet, que tem tantas informações, né, gente? Então, assim, quem vocês estão seguindo, quem a gente pode nos direcionar, que eu acho que é muito importante a gente ter esse discernimento. Então, como eu tinha dito, são 34 talentos, então assim, você faz um teste, que depois de feito esse teste, você vai ter um resultado, e que assim, são 2 tipos de testes. Um é você descobre os primeiros 5, e depois o teste completo, que seriam os 34. Mas se você não sabe quais são os seus talentos, eu super recomendo vocês fazerem pelo menos os primeiros 5. Mas também é
importante que você tenha os talentos, você entenda esses talentos, faça os talentos, mas o próximo passo é identificar, explorar e guiar para a sua vida. Eu diria que você entender os seus pontos fortes, ele é super importante, te dar algumas dicas, mas para você direcionar, para você usar melhor eles, você precisa ter uma mentoria, você precisa ter uma pessoa especializada para te guiar como é que você pode utilizar esses talentos. Eu diria que é como se você tivesse uma carteira de motorista, mas não tivesse um carro para dirigir. Ou, de repente, se você gosta muito de carro, se tivesse uma Ferrari na porta da sua casa, tivesse lá a Ferrari, mas não tem condições de dirigir, o quão poderoso é essa metodologia. Uma outra coisa bastante interessante da Gallup é que a Gallup ela fez uma pesquisa com 49.495 áreas de negócios, com 1.200 milhões de funcionários em 22 organizações, em 7 setores, em 45 países. E aí, o que eles descobriram através dessas pesquisas? Que quando a gente foca nos nossos talentos, foca nos nossos pontos fortes, nós somos 3 vezes mais propensos a ter uma qualidade de vida. Olha só, 3 vezes mais. Aí você consegue, inclusive, até imaginar, né? Imagine só você fazendo aquilo que você gosta, que você tem facilidade de aprender, aquilo que você consegue passar horas fazendo e você gosta daquilo que você faz. Claro que a sua qualidade de vida aumenta. E aí foi uma outra descoberta bastante interessante, que são 6 vezes, as pessoas que descobrem, usam seus talentos, são 6 vezes mais dispostas a se envolverem nos seus trabalhos, nos seus empregos. De novo, tudo que a gente faz com paixão, com gosto, a gente consegue se envolver mais. Então a gente consegue entender que realmente esses números, eles têm bastante conexão com a nossa vida diária. Agora, uma coisa é a gente ter essa conexão e entender que é assim, uma outra coisa é a gente conseguir provar em números estatísticos, que eu acho que é o sensacional da Gallup, porque ela faz isso. Uma outra coisa bastante interessante é que as equipes que focam em pontos fortes, elas são mais produtivas. Então, assim, quando você consegue entender o que o outro é bom e que você é bom também, a gente consegue fazer esse alinhamento e a gente consegue ser produtivo, que eu acho que é o sensacional dessa metodologia.